Então, vamos lá. Em síntese, o que a gente definiu de campo elétrico é toda vez que eu tenho um corpo eletrizado, ou seja, que o número de prótons é diferente do número de elétrons, ele vai ter uma carga elétrica e esse corpo vai estar manifestando a sua natureza elétrica. E a manifestação da natureza elétrica é gerada a partir do seu campo elétrico. E o campo elétrico nada mais é do que essa perturbação gerada no espaço em torno de um corpo eletrizado. Legal. Se eu quero saber o comportamento do campo elétrico em um ponto no espaço qualquer, eu tenho que lembrar que campo elétrico é uma grandeza, que está intimamente relacionada com força elétrica, ok? Mas não precisa ter força elétrica para existir campo elétrico, porque cada carga tem o seu campo elétrico. E quando duas cargas se interagem, que vai surgir uma força elétrica. Vamos lá. Eu tenho este ponto P. Eu quero saber informações sobre o campo elétrico no ponto P e eu quero saber informações elétricas do campo elétrico sobre o campo elétrico no ponto, vou colocar X e no ponto Y aqui, ok? Esse de cima é o meu ponto Y. Legal. Aqui é o meu ponto X. Qual é a direção do campo elétrico gerado em torno de uma carga pontual qualquer? Vai depender do posicionamento. Mas eu sei que a direção vai ser sempre a reta que passa por este ponto em questão e a carga. Então, a reta que passa por este ponto X e a carga aqui está na horizontal. Quer dizer que o campo elétrico deste ponto no espaço está na horizontal. Que o campo elétrico que passa pelo ponto Y vai estar nessa direção, que essa é a direção na diagonal, que passa pela carga positiva e pelo ponto Y no espaço. Foi? Beleza? O sentido desse campo elétrico. Como é um campo elétrico gerado por uma carga positiva, este campo elétrico vai estar no sentido de estar saindo da carga positiva. Então, esse campo elétrico em X, eu vou chamar de EX, beleza? EX vai estar para a direita, no sentido de estar saindo da carga positiva. E o campo elétrico gerado no ponto Y, ele vai estar na diagonal, aqui voltada, pensando na rosa dos ventos, voltada para o nordeste aqui, não é isso? E esse campo elétrico eu vou chamar de campo elétrico Y. Beleza? Ok? Legal. E este campo elétrico, ele serve para nos dar informação acerca de uma possível força elétrica, caso eu coloque uma segunda carga. Então, por exemplo, se eu coloco uma carga no ponto X, coloquei uma segunda carga aqui. Essa carga sendo colocada no ponto X, ela vai sofrer uma força elétrica na horizontal, na mesma direção do campo. E qual o sentido? Se essa carga for positiva, a força elétrica vai estar para onde? No sentido do campo elétrico. A força elétrica vai estar para a direita. Que eu vou chamar de força F. Uma força F qualquer para a direita. Ok? Essa carga aqui eu vou chamar de Q2. Beleza? Foi? Agora pensa comigo. Pensa comigo. Como é que eu vou calcular essa força elétrica gerada da interação dessas duas cargas? Ela depende de K. Aqui está dando para ler legal para vocês? Ela depende de K vezes o produto das cargas, que é Q1. Está um pouco desfocado, Alexandre. Está um pouco desfocado, não está? Sim. Deixa eu ver se eu
Isso aqui vai melhorar. Melhorou. Melhorou? Fez Q1. Tá dando um reflexozinho aqui ainda, né? Vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Ok? Pensa comigo o seguinte. Se eu tenho uma carga de intensidade Q2, foi gerado nela uma força F. Se eu pego a carga Q2 e retiro daqui, o campo elétrico nesse ponto X vai continuar existindo? Vai, porque ele é gerado pela carga Q1. E coloco outra carga exatamente no mesmo ponto. No mesmo pontinho aqui. A única coisa que eu fiz foi tirar essa carga Q2 e peguei outra carga com o dobro de intensidade. O que vai acontecer com a força? Aumenta ou diminui? Falam para mim. Não falo mais nada. O que vai acontecer? Diminui. Hã? Diminui. Diminui? Eu peguei uma outra carga elétrica e coloquei ela no mesmo lugar que estava, mas só com o dobro de eletrização. Vamos lá. O tipo de meio que está acontecendo a interação não é a mesma? Então não vai interferir. A carga que está gerando o campo elétrico nesse ponto, Q1, é a mesma? É, Q1 eu não mudei. A distância alterou? Não. O que está só alterando? Q2. Que tem qual relação de proporcionalidade com a força elétrica? Diretamente. Isso quer dizer que se eu dobrar a intensidade da carga Q2, a força elétrica vai o quê? Dobrar. Se eu colocar uma carga 3 vezes maior aqui, a força vai ser o quê? 3 vezes maior. Beleza? Tanto é que, graficamente, se eu representar essas forças, um gráfico de força elétrica em função da intensidade da carga Q2, se eu pego aqui esse gráfico, ele vai ter uma função linear, em que se a intensidade é Q2, a força vai ser F. Se eu dobro a intensidade de Q2, a força também dobra. Se eu triplico 3Q2, a força vai ser 3 vezes maior. Foi? Beleza? O que a gente pode concluir? Que só existe força nessa carga 2 porque ela está dentro de um campo elétrico gerado pela carga 1. E que a força mudou quando eu alterei as cargas, mas mudou porque eu alterei as cargas. Porque o campo elétrico que elas foram submetidas continua sendo exatamente o mesmo. Então, continua sendo o mesmo campo. E se a gente pegar esse gráfico aqui, a inclinação da reta vai ser uma constante. E essa constante que eles chamaram de quê? Campo elétrico. Foi a fórmula que eles acharam para determinar a intensidade que essa perturbação gerada em torno da carga positiva tinha naquele ponto. Então, ou seja, o campo elétrico é determinado pela intensidade de quem? Da força elétrica gerada numa carga de prova, que eu coloco dentro do campo, dividido pela intensidade desta carga de prova. Então, se eu quero saber
qual é a intensidade do campo elétrico de uma carga qualquer, o que eu faço? Pego uma carga de prova, que eu saiba a intensidade da carga dela, coloco ela dentro daquele ponto que eu quero saber características do campo, e pela direção e sentido da força elétrica eu consigo determinar o quê? A direção e sentido do campo elétrico. E pela intensidade da força elétrica, eu consigo determinar o quê? A intensidade do campo elétrico que essa carga estava submergida. Ok? Submersa. Então... Alexandre, Júnior pediu para você aceitar ele. Oi? Júnior pediu para você aceitar ele na aula. Eu não. Por quê? Não, eu tenho que aceitar Júnior, velho, porque o Júnior é o único que me incomoda. Ele é o único que está o tempo todo mandando uma perguntinha para mim, a gente bate bola ali, e eu gosto demais disso, galera. Vocês precisam mandar mais questionamento para a gente conseguir debater. Física é construção, velho. Física não é só assistir aula, não. É um processo que a gente tem que construir junto. Tá? Então, essa é a equação base a partir do princípio do entendimento de onde surgiu a mensuração do campo elétrico. Se você entendeu isso aqui, você nunca mais vai esquecer a equação de campo elétrico. Poxa, entendi. O campo elétrico, a intensidade dele foi determinada a partir da relação da força elétrica que é gerada em uma carga de prova, pela razão entre esses dois, que foi a inclinação do gráfico de força elétrica pela intensidade da carga. Ok? Unidade de medida: força elétrica, Newton. Intensidade da carga, Coulomb. Força elétrica é Newton por Coulomb. Ok? Beleza? Show de bola. Então, compartilhando minha tela, ela vai ser, o próximo slide, uma breve revisão do que eu discuti agora com vocês. Então, aí, Juninho que chegou agora, o que eu vou falar nesse slide agora é exatamente o que está no quadro. Olha lá. Colocando minha palheta de anotação aqui. Campo elétrico na sua definição operacional. Em relação à orientação espacial, qual é a direção do campo elétrico? É sempre... Vocês veem que eu estou fazendo lavagem cerebral com vocês, né? A reta que passa pela carga e aquele ponto no espaço em questão que eu estou querendo saber das características do campo elétrico. Então, como o ponto aqui na figura em questão é um ponto ao lado da carga, a reta que passa pela carga e pelo ponto está na horizontal, o campo elétrico está na horizontal. Se é uma carga positiva, o campo elétrico vai estar no sentido de estar saindo da carga, afastando da carga. Se é um campo elétrico gerado por uma carga negativa, convencionou-se que ele está no sentido de estar entrando na carga negativa, isso para representar os comportamentos elétricos opostos. Ok? Beleza? E aí, nós vimos que se eu coloco uma carga elétrica positiva, a força elétrica vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Se eu coloco uma carga elétrica negativa nesse ponto, a força elétrica vai ter sentido oposto aos pontos, oposto aos campos elétricos no ponto P. Beleza? Continuando. Nós vimos que se eu coloco uma carga Q2 no ponto P, uma segunda carga, e pego essa carga, ela vai ser gerada uma força elétrica. Se essa carga, por exemplo, for positiva aqui, a força elétrica vai estar para a direita. Se essa carga tem um valor Q, e é gerada uma força nela de intensidade F, se eu dobro a carga, a força dobra. Se eu triplico a carga, a força triplica. Porque a única coisa que eu estou alterando nessa história ali vai ser o quê? Dentro da força elétrica? A intensidade da segunda carga. Todas as outras variáveis, tipo de meio, a carga 1 geradora do campo e a distância não alterou.
E aí nós vimos que essa razão da carga e a força é uma constante. E essa constante que foi chamada de campo elétrico. Então, a forma de determinar o campo elétrico gerado por uma carga é eu pegar uma segunda carga, chamada de carga de prova, colocar naquele ponto e medir a razão entre a força elétrica gerada nela e a intensidade da carga. Ok? Legal. Continuando aí, vou até retornar minha tela aqui. Continuando, eu faço a seguinte reflexão com vocês. Qual é a limitação de eu determinar campo elétrico desta forma? Eu tenho uma carga Q1 qualquer no espaço. Eu sei que neste ponto X aqui existe um campo elétrico. Eu quero saber características desse campo elétrico. O que eu tenho que fazer? Pegar uma segunda carga, envolver terceiros, né? Eu pego uma segunda carga, que eu tenho que saber a intensidade dessa carga, colocar ela neste ponto no espaço, vai ser gerada uma força elétrica nela. Eu tenho que conseguir medir essa força elétrica e a partir da medição dessa força elétrica, sabendo a intensidade dessa carga, eu consigo saber características do campo elétrico gerado pela carga 1. Então, olha que trabalheira, velho. Olha que mão de obra. Toda vez que eu quero saber o campo elétrico em um determinado ponto no espaço em torno de uma carga, o que eu tenho que fazer? Pegar uma segunda corpo, eletrizar. Saber a intensidade da eletrização nesse segundo corpo. Pegar esse segundo corpo e colocar nesse ponto no espaço. Vai ser gerada uma força nele. Eu tenho que medir essa força elétrica. Medir a força elétrica, eu consigo chegar na formação do campo elétrico gerado por essa carga neste ponto no espaço. Pela razão que está aqui. Ok? Beleza? Fala, porra, cara. Será que não tem um jeito mais fácil? Será que eu não consigo determinar um campo elétrico gerado no ponto X pela carga 1, né? O campo elétrico gerado pela carga 1 aqui no ponto X? Será que eu não sei conseguir determinar a intensidade dele só com características envolvendo a carga 1, sem precisar envolver terceiros, sem precisar envolver a carga de prova? Que mão de obra que é isso? E aí eles começaram a refletir. Então vieram e fizeram o seguinte. Isso aqui dá até para explicar no nosso slide mesmo. Vieram falar assim, beleza, determinamos que a intensidade do campo elétrico gerado em um ponto qualquer no espaço, como esse marcado com um coraçãozinho aqui, eu preciso colocar uma carga de prova neste ponto, né? Medir a força elétrica dela, saber a intensidade da carga elétrica dessa segunda carga que foi colocada aqui, que eu vou saber a intensidade do campo elétrico. Mas essa força que está sendo gerada é a força elétrica, então eu posso substituir ela pela lei de Coulomb, né? Que é K vezes K vezes o produto das cargas sobre o quadrado da distância. É eu pegar e fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Existe essas duas cargas interagindo. Essa é a carga geradora do campo que está sendo analisado, essa é a carga de prova que foi colocada dentro desse campo. E aí o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico é determinado pela força gerada na carga de prova sobre a intensidade da carga de prova. Vamos lá. Essa força não é força elétrica? Então, eu substituo K vezes Q1 vezes Q2, que é a carga de prova, sobre a distância ao quadrado. Isso tudo dividido por quem? Pela carga de prova, que é Q2. O que eu faço aqui? Corto Q2 com Q2 e chego à seguinte conclusão, que o campo elétrico gerado neste ponto X, ele pode ser determinado pelo K, a constante elétrica do meio,
vezes a intensidade da carga Q1. Então, ou seja, o campo elétrico gerado no ponto X só depende da intensidade da carga geradora dele. Outras cargas não vai interferir na intensidade deste campo elétrico. Pode interferir na intensidade do campo resultante, que é a somatória de todos os campos. Se eu tiver 20 cargas, vão ter 20 campos elétricos atuando nesse ponto e o campo elétrico resultante vai ser a somatória. Mas se eu tiver outras cargas, ela não vai interferir na intensidade do campo elétrico gerado por cada carga. Cada carga determina a intensidade do seu campo elétrico. Isso tudo dividido pela distância ao quadrado. Ok? Distância ao quadrado. Deu para pegar aí embaixo? Deu, não deu? Aqui. A distância ao quadrado. Então, eu tenho duas equações agora para determinar o campo elétrico. Espera aí que eu compartilho com vocês. E aí a gente tem duas equações para determinar a intensidade do campo elétrico. A equação base, né, de onde surgiu o conceito, a forma de determinação de intensidade de campo elétrico, e essa aqui, que é para determinar a intensidade de uma carga pontual qualquer. Qual que é a diferença? A primeira equação, ela precisa do auxílio de uma carga de prova. Então, eu preciso saber a intensidade não da carga que está gerando o campo, e sim da segunda carga que está sendo colocada dentro desse campo. E a segunda equação representada aqui, ela é uma forma de eu determinar a intensidade do campo elétrico a partir de características da carga geradora do campo, e não envolvendo terceiros. Legal? Ok? E aí podemos concluir que a relação de proporcionalidade, então, entre o campo elétrico e a intensidade da carga vai ser sempre diretamente proporcional. Então, galera, peguei uma carga, mudei para uma carga de intensidade 10 vezes maior. O que aconteceu com o campo elétrico naquele mesmo ponto? Vai ficar 10 vezes maior. Ok? Beleza? E o campo elétrico ele tem uma relação inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dobro a distância em relação à carga, a intensidade do campo elétrico que vai ser gerado vai ser 4 vezes menor. Por isso que a força elétrica gerada na carga vai ser 4 vezes menor. Ok? Beleza? Outra coisa importante da gente discutir é que a unidade de medida é newtons por coulomb. Então, quando eu falo, por exemplo, que a intensidade deste campo neste ponto X é de 200 newtons por coulomb, o que eu estou querendo dizer? Que com a intensidade do campo elétrico eu consigo saber informação de qual vai ser a intensidade da força elétrica na carga que eu vou colocar aqui. É 200 newtons para cada coulomb que essa carga tiver. Ou seja, se a carga de prova tiver um coulomb, essa força vai ser de 200 newtons. Se essa carga de prova for 2 coulomb, essa força seria 2 vezes maior, 400 newtons. Se ela fosse 3 coulomb, 3 vezes maior, 600 newtons. Ok? Beleza? Uma relação diretamente proporcional da força elétrica e da carga. Legal, galera. Se a gente parar para pensar, nós já discutimos sobre a definição do campo elétrico, a orientação do campo elétrico gerado por uma carga positiva e por uma carga negativa, né? E vimos também a determinação da intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme no espaço.